Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 10. Vamos ler aqui o 40, que vai falar assim. Marta, porém, andava preocupada em muitos serviços e, aproximando-se, disse ao Senhor: Não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize que me ajude. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Jesus, né, ele indo, né, com os seus discípulos, ele entrou ali, né, numa aldeia. E a palavra do Senhor vai falar que ele entrou, né, na casa de Marta e Maria. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele entrou ali, né, na casa delas, o Senhor começou, né, a ensinar. E a palavra do Senhor vai falar que Marta, ela estava servindo ali, cuidando, indo de um lado para o outro. Mas Maria, ela sentou, né, aos pés do Senhor e começou a ouvir. E quantas vezes estamos como Marta? O Senhor está na casa, o Senhor está no ambiente, mas não paramos para ouvir, assim como Maria fez. Maria, ela não foi ajudar Marta. Não, porque Maria entendeu. Agora o Senhor está na casa. Eu preciso parar tudo e ouvir ao Senhor. Irmãos, tem tempo para tudo, né? Tem tempo para cuidarmos, né, dos nossos afazeres, tem tempo para fazermos, né, o que temos para fazer diante do dia, né, que o Senhor nos concede. Mas muitas vezes estamos igual Marta. O Senhor fala conosco, né? Às vezes estamos fazendo algo, o Senhor fala: para um pouquinho e vai orar um pouquinho, vamos conversar um pouco. E estamos igual Marta, não queremos parar, não, eu tenho que cuidar nisso, eu tenho que fazer isso, fazer. E o Senhor está falando: para um pouquinho para me ouvir. Outras vezes o Senhor fala: para um pouquinho e pega a Bíblia, vai estudar um pouquinho. Eu quero falar contigo, mas estamos igual Marta, ocupada com muitos afazeres. E o que o Senhor fala conosco, né? Através dessa palavra. Que quando o Senhor está na casa, está no ambiente, e quando eu falo está na casa, está no ambiente, muitas vezes é quando o Senhor, ele toca ali, né, por meio do Espírito Santo e te dá um despertar. E fala: larga tudo e vai orar. Larga tudo e vai ler um pouco, meditar, né, na minha palavra. Porque existe um tempo determinado para cada coisa. Se nós estivermos, né, igual Marta, preocupado de um lado para o outro, fazendo uma coisa e fazendo outra, não vai sobrar tempo para o Senhor. E muitas vezes quando sobra, o que fazemos, né? Fazemos outras coisas. Que muitas vezes não é buscar o Senhor, não é ler um pouquinho, não é, né, orar. E ali o Senhor, né, ele fala aqui no 41. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então o Senhor falou para ela, né? Tu tá preocupada, né? Tu tá ansiosa com muitas coisas. O que o Senhor fala, né? Para um pouco, deixa de ansiedade. Eu sei que nós, né, que somos dona de casa, nós temos, né, muitas coisas mesmo, muitos afazeres, mas tem o tempo certo para fazer. Se a gente não tirar um tempinho para o Senhor, a gente fica igual Marta, não sobra tempo. Porque sempre tem uma coisa para fazer, sempre tem uma coisa para fazer. E quantas vezes estamos até só em casa, sabe aquele momento que é só você e Deus e a sua casa? Essa é uma hora assim, sabe, privilegiada para você tirar, né? E de busca ao Senhor mesmo, em oração, na leitura, né, da palavra, enquanto você está só ali, né? Com o silêncio da sua casa, só você e o Senhor.
Porque tem tempo para você fazer depois os seus afazeres, as suas outras coisas. Nós temos que priorizar a presença, né, do Senhor. Priorizar estar na presença do Senhor. E quando eu falo priorizar, né, o Senhor está na presença do Senhor, não é que você deve deixar, né, a sua casa bagunçada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não. Até porque o nosso Deus, ele gosta de limpeza, de organização. Mas nós temos que ter o nosso tempo com o Senhor também, o nosso tempo a sós com o Senhor, o nosso tempo de intimidade, de busca. Até porque se nós não tivermos esse tempo, né, não conseguimos, né, ter forças para continuar a caminhada. Nós precisamos diariamente, né, do Senhor, de nos alimentarmos, né, com a palavra do Senhor, de nos fortalecermos com oração, com busca, né, da parte do Senhor. Então o Senhor fala, né, conosco através dessa palavra. Priorize a minha presença. Priorize aquele tempo, né, a sós comigo, porque é nesse tempo que eu quero te usar e falar contigo. Então, irmãos, ali o Senhor falou, né, que Maria, ela foi sábia, ela soube escolher, né, a boa parte. E aquela parte ali não poderia ser tirada. Porque quando você está a sós com o Senhor, que o Senhor começa a lhe ensinar e você começa a aprender do Senhor, ninguém tira, né, esse ensinamento que o Senhor nos dá. E muitas vezes é a sós mesmo com o Senhor, longe, né, do barulho da agitação. Então não desperdice esse tempo, né, que você está a sós, né, com o Senhor, com coisas que não vai lhe acrescentar em nada. Não desperdice esse tempo, até mesmo fazendo coisas que você poderia, né, fazer depois, que você poderia deixar para depois. Porque a melhor hora de buscar o Senhor é quando estamos sós. Só a gente e Deus, onde não tem interrupção, onde não tem pessoas chamando a atenção, falando com você. Então o Senhor, ele falou ali, né, para Marta, que Maria tinha escolhido a boa parte. E quando o Senhor fala que Maria, ela escolheu a boa parte, é nos ensinando, né? Nos ensinando, faça como Maria. A Maria, ela deixou tudo. Ela não quis saber se tinha que servir ninguém, se tinha alguma coisa para fazer. Não, aquele momento ali era um privilégio, né? Ter o Senhor ali na sua casa. E ela não desperdiçou como Marta fez. Ela não desperdiçou. Ela falou, eu vou deixar tudo, eu deixo tudo. Esse momento é eu e o Senhor. Eu vou aprender do Senhor. Porque nem sempre eu vou ter essa oportunidade. Irmãos, e é conosco também que o Senhor fala. E não é que nós não temos o Senhor, né, 24 horas na nossa vida, mas é porque tem horas que quando a gente tá a sós com o Senhor, é essa hora certa, né? Porque a gente que tem filhos, que tem esposo, que tem, né, uma rotina assim, não é sempre que a gente tem aquele tempinho a sós com o Senhor. E a gente não pode desperdiçar esse tempo, porque o Senhor fala. E a gente ouve a voz do Senhor no silêncio. É tão maravilhoso o Senhor, né? Falando conosco. Quando estamos a sós com Ele, longe de vozes, de barulhos. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos ensina. E aqui foi uma grande lição até mesmo para Marta. E não é que Marta era uma pessoa ruim, era uma pessoa que não se importava com o Senhor. É porque Marta, ela estava ali tentando servir, né? Tentando dar o seu melhor. Foi na hora errada, né? Mas é porque é difícil mesmo ter visita em casa e se concentrar em algo. Não tem como, é difícil mesmo. E nem todos conseguem, né? Maria, ela conseguiu. A palavra do Senhor vai falar que ela não quis nem saber, só se entregou ali diante do Senhor, né? E foi ouvir o Senhor e foi buscar o Senhor. E o Senhor falou, né, que ela tinha escolhido a boa parte. Então que venhamos ser, né, como Maria, escolher a boa parte quando você, né,
Sempre que você puder, tire um tempinho para o Senhor. Priorize, né, o Senhor. Faça como Maria. Ela priorizou a presença do Senhor. Ela priorizou mais do que, né, as suas obrigações ali. Ela sabia, não, depois eu faço isso tudo aí. Por enquanto, agora mesmo eu quero estar só nos pés do Senhor. Então, como eu falei, não que devemos deixar, né, nossa casa desorganizada, bagunçada. Não, não é isso, porque o Senhor gosta de limpeza e de organização. Mas eu estou falando é que devemos priorizar o Senhor e tirar um tempo para o Senhor, assim como Maria fez. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos, né? Que venhamos priorizar o nosso Deus. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra. Oh, Pai, nos ajude a priorizar a tua presença, o tempo que nós temos que ter com o Senhor, Pai. Que venha ser prioridade, Pai, em nossa vida. Que nós venhamos, Pai, a valorizar esse tempo com o Senhor de ensinamento, da tua presença conosco, Senhor. Que venhamos ser igual Maria, não desperdiçar a oportunidade de estar com o Senhor. Pai, gratidão por tudo, por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, Pai, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, com restauração. E que o Senhor venha estar suprindo também toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.